imprensa pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. Está começando mais um Pauta Quente, o programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Aqui nós desmascaramos todas as narrativas desse consórcio de imprensa pago pelo dinheiro público. E a pauta de hoje é quente mesmo. É a ligação de Lula e Donald Trump, que conversaram ontem por telefone. Um diálogo de meia hora que o governo vendeu como uma reaproximação histórica. Mas será que foi mesmo? Será que em 30 minutos, com tradutores ali, conseguiram um diálogo para resolver o problema das tarifas comerciais, sendo que o problema não são tarifas comerciais, são sanções por violações de direitos humanos? O detalhe que a imprensa, no início, polvorosa, soltando confetes e pompons, as team leaders do governo Lula, pago com dinheiro do seu imposto, que movimentam esse consórcio, esse regime do Lula, ela estava em festa, mas logo após essa festa, quando começaram a ver que o Trump indicou o Marco Rubio, o Pitbull, o Rottweiler do governo americano, o número 2, o segundo mais poderoso dos Estados Unidos, quem aplicou as sanções em cima do ministro do STF, quem aplicou a Magnitsky, membro dos governos, o pessoal lá do Mais Médico de Cuba, ministro Padilha, e dentre outras sanções. Foi o Marco Rubio, nesse papo de meia hora, que em meia hora, como se fosse resolver os problemas da tarifa do Brasil. O engraçado foi logo depois ver a cara fúnebre de Geraldo Alckmin falando que o conversa ia ser com o Marco Rubio. Logo o Geraldo Alckmin, que tem aquela histórica foto, ele lá com os ditadores islâmicos, que já não estão mais nesse planeta, que já cancelaram o CPF dessa turma ditatorial. Mas aí o Lula saiu no Infomoney, Lula pediu para Trump, aqui a conversa saiu no Infomoney, coloca na tela aí. Lula diz que pediu a Trump para Marco Rubio conversar com o Brasil sem preconceitos. Volta para mim. Já está que não passa o Wi-Fi. Segundo fontes do próprio Itamaraty, a ligação durou apenas 30 minutos. Lula ligou para o Trump, pedindo diálogo. Queria reverter as tarifas impostas aos produtos brasileiros e principalmente pedir o fim das sanções aplicadas a ministros e aliados do governo, como Alexandre de Moraes. Mas o Trump deixou claro ali na reunião, tanto é que colocou o Marco Rubio à frente da negociação, porque não se trata de tarifas comerciais. Se fosse isso, ele colocaria o diretor do Tesouro Nacional, o diretor do Comércio, para conversar sobre ações comerciais. Mas não. Ele colocou o Marco Rubio, que ele ali está tratando sobre as violações dos direitos humanos. O novo secretário dos Estados Unidos já tem críticas contundentes ao Brasil ao longo de todo esse primeiro, nem o final do primeiro ano do mandato de Trump. O Lula pediu ajuda e Trump respondeu com um fiscal. Um fiscal que está à frente de toda essa questão ideológica também do governo americano, lutando, contra as ditaduras aqui na América Latina. Quem esperava, então, um assunto, um papo comercial,
estão muito enganados. Saiu no Reuters. Coloca aí, vamos colocar na tela, tem que mostrar. Coloca na tela aí. Rubio promete resposta dos Estados Unidos após condenação de Bolsonaro. Volta para mim. É importante lembrar, gente, que essas sanções não caíram do nada. Elas começaram em julho desse ano, com o governo dos Estados Unidos através da Lei Magnitsky. Sancionou o ministro Alexandre de Moraes, suas empresas, a esposa, e mais sanções virão, porque o que está em jogo aqui é essa ligação cabulosa que o regime do PT tem com governos ditatoriais, como Cuba, Venezuela, Nicarágua, Rússia, China, Irã. Então as sanções não são tarifas. E como você vê agora essa imprensa falando que o Lula caiu nos encantos, o Trump caiu nos encantos do Lula, mais uma tentativa de ludibriar a opinião pública, tirando o foco real do que está por vir. Em 30 minutos não consegue se fazer nada. Ainda mais que Lula não fala inglês, devia ter um tradutor ali, então, no máximo, o que eles conversaram deve ter sido aí uns 15 minutos, onde Lula, ao invés de tratar somente da questão tarifária, não. Já entrou na questão das sanções contra o ministro. Parece que ele foi brifado pelo STF pedindo lá. E já tem gente, órgãos da imprensa, dessa imprensa carcomida, essa assessoria de imprensa do STF, falando que os ministros vibraram porque o Marco Rubio foi indicado. Aí eu paro aqui e fico pensando, o que essa turma deve comer ou deve beber? Porque o Marco Rubio, o Pitbull, ele é o responsável por essas sanções. Então quer dizer que esse papo com Lula foi só para tentar salvar Alexandre de Moraes e que as tarifas que se dane. Me parece, já que o papo entrou no assunto, porque se o Lula tivesse ficado só na questão comercial e não entrasse na questão da sanção, ele não abriria o campo para os Estados Unidos agora colocarem as cartas da mesa. Porque esse telefonema, tão comemorado por essa esquerda militante aí, que eu não sei o que tem na água que essa turma bebe, na Globo, no jornal Estadão, a gente sabe que a fonte vem financeira e faz com que eles tentem criar a narrativa. Como se Lula e Trump estivessem vivendo um caso de amor. Naquela química que aconteceu na ONU, e nesse papo aí de no máximo 15 minutos de conversa mesmo, e o resto nada mais foi do que o tradutor entrando no meio para traduzir, porque Lula não sabe falar inglês e muito mal o português. O que foi, na minha opinião aqui, o que foi o preparativo. Agora sim, as cartas serão colocadas na mesa, porque o Brasil abriu a brecha relacionado a pedir para tirar as sanções de violadores de direitos humanos que acontecem aqui no Brasil. E o Marco Rubio, como eu falei, está à frente disso. Então, pelo visto, não há nenhuma intenção do governo americano reverter essas sanções contra violadores dos direitos humanos. Eu digo isso porque as notícias que vêm desde então de todo o escalão do governo americano é uma só. Eles citam o nome de Alexandre de Moraes no próprio site do governo americano. Coloca no ar aí. Rede sancionadora de apoio ao juiz brasileiro Alexandre de Moraes. Serão todas... Volta para mim. Esse post aqui, que gerou o Twitter também da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, da própria Embaixada Americana, da Casa Branca, esse é o site oficial da Casa Branca, eles estão falando que vão continuar a dobrar a aposta em cima de quem der suporte ao Alexandre de Moraes. E pelo visto, nessa ligação agora, que está sendo comemorada aí pela esquerda, está sendo até engraçado, porque antes eles falavam o Trump fascista, genocida, malvadão, agora estão morrendo de amores pelo Trump, falando que Trump
É o cara que fez as pazes com Lula. Trump é um negociador nato. Ele nada mais, nada menos fez a cartada certa. Ele trouxe Lula para dentro do jogo. Vale ressaltar que Lula estava correndo igual um cachorrinho, fugindo dessa conversa com o Trump, de tudo quanto é jeito, falando que o Trump não dava espaço para conversar. O Trump foi lá e mudou o jogo na ONU, diante do mundo. Ele falou que tinha marcado a reunião com Lula, já enquadrou ele ali. Então Lula agora tinha que falar com o Trump. E falou com o Trump. Só que agora o jogo começa. Porque agora que colocou na mesa quem seria o interlocutor, quem será o interlocutor, junto com Geraldo Alckmin, que sentou na posse lá do ditador do Irã, lá com aqueles terroristas que já estão mortos. Mas antes, vamos entender, como eu falei, quem é Marco Rubio. Marco Rubio é um senador da Flórida, republicano, filho de cubanos que fugiram do regime comunista. Um homem que tem horror a governos autoritários e já declarou abertamente que o STF está se comportando como uma ditadura judicial. Quando Bolsonaro foi condenado e tornado elegível, Rubio foi o primeiro a reagir. Ele afirmou que estava vivendo uma caça às bruxas judicial e prometeu resposta dos Estados Unidos contra o abuso judicial brasileiro. Prometeu e cumpriu, porque ele tirou o visto de vários ministros e aplicou uma lei pesadíssima, que é a Lei Magnitsky, em cima do Alexandre de Moraes. Ele cumpriu a palavra. Rubio também disse algo que ecoou forte no Senado americano: a toga não é escudo para quem viola direitos humanos. Essa é a visão do novo interlocutor que vai negociar com Geraldo Alckmin, com Haddad e com mais um, Mauro Vieira, sobre as questões das sanções aplicadas. Então agora o Brasil vai ter que explicar o porquê dessa perseguição, vai ter que explicar os motivos que, já que o ministro foi sancionado, o que deve haver montanhas e montanhas e montanhas de provas sobradas no Congresso americano, porque o Congresso americano, diferente do Congresso brasileiro, age de forma sensata. O judiciário, então, nem se fala. Lá a lei prevalece, lá o direito é respeitado, coisa que aqui no Brasil não é. Então, se eles acham que vai ter o jeitinho brasileiro, coloca o Twitter aí, ó, tweetada do Marco Rubio, coloca aí. As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente prender Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Volta para mim. Em outras palavras, Trump colocou alguém que fala a mesma língua dos conservadores, que conhece bem a América Latina e que não vai fechar os olhos para o autoritarismo disfarçado de democracia. Duas coisas básicas que dá para entender. Primeira questão do Trump ser um grande negociador, tem um best-seller escrito sobre negociações. Trump conseguiu trazer o Lula para dentro da roda, trazer o Lula para o jogo, deixou ele numa sinuca de bico que agora não tem mais volta. O Brasil agora perdeu o controle da narrativa que o Trump, malvadão, não queria falar e não dava espaço para conversar com Lula. Lula vendia essa ideia para o país, que Trump era um malvadão e tentando reconquistar o prestígio internacional. O que o mundo agora vê é o oposto. É um governo acusado de violar direitos humanos e um Supremo Tribunal que se tornou sinônimo de censura no mundo inteiro. Será que Trump está disposto a pagar esse preço diplomático?
Deixar o Brasil se tornar uma Cuba, uma Venezuela? Ele prefere manter um Brasil sob vigilância. E agora, com Marco Rubio no comando desse canal de interlocução, as cobranças virão ainda mais diretas. Lula pode até dizer que pediu diálogo, mas o recado dos Estados Unidos foi claro. Se quiser diálogo, converse com Marco Rubio. E se comporta dentro da regra diplomática. Ou seja, nada mudou do que estava sendo tocado antes e do que estava sendo feito antes. As sanções continuam, o confronto diplomático persiste e o Brasil segue na vitrine mundial, só que pelos motivos errados. Chega a ser engraçado ver essa turma de militantes falando que o bolsonarismo está desesperado, que a direita agora perdeu a narrativa porque Trump conversou com Lula, mas vai ter uma conversa presencial. E o Lula já está correndo e fugindo, porque o que ele diz no discurso ele não vai fazer, porque o Trump quer botar ele sentado lá no Salão Oval, na Casa Branca. Você acha que o Lula vai? Ou vai mandar a Janja? Que a Janja falou que não participou da ligação porque estava a caminho do Rio de Janeiro. Onde já se viu uma coisa dessa. Mas tudo bem, nós estamos falando do Butijanja, a patrocinadora aí dos gastos públicos astronômicos em suas viagens de férias na Janja Tour, pago pelo dinheiro público. Enquanto o Lula quer mostrar essa sintonia com Trump, o governo americano responde com firmeza e quem sabe exatamente o que está acontecendo no Brasil. O mundo não é cego. Em cada decisão tomada por Alexandre de Moraes, pelo STF, fortalece ainda mais a posição de senadores como o Marco Rubio, que já enxergam o Brasil como um caso de democracia em risco. Isso está claro, não só para o Marco Rubio, como para outros congressistas e outros membros do primeiro, segundo e terceiro escalão do governo americano. Sem contar que, além das perseguições dos presos políticos que temos, dos exilados, das mortes sob tutela do Estado, das torturas, temos o caso do Felipe Martins, que é o verdadeiro tsunami que vai entrar Brasil adentro. Muita coisa ainda está para acontecer e esse primeiro passo que o Trump deu, na minha opinião, foi trazer o Lula para dentro do jogo, porque o Lula estava correndo igual barata corre de Baygon e de chinelo. Era exatamente isso que estava acontecendo. E agora a narrativa dele acabou. Ele não tem mais como falar que o Trump não quer conversar com ele, pois já tem até uma agenda marcada de uma conversa. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Enquanto isso, a gente se diverte com essa Globo lixo da vida, falando que o Trump está apaixonado por Lula. Os militontos, os militantes que não entendem nada do que está acontecendo, que só ouvem essa narrativa da Globo News e acham ainda que as tarifas são comerciais e não são sanções com violações dos direitos humanos. Tanto é que temos uma lei magnífica aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, à sua esposa e às empresas. E outros ministros estão na lista, em cima da sanção magnífica. E as secundárias estão começando a vir. Então, para essa turminha que está de pompom fazendo festa e dizendo que o bolsonarismo está apavorado, que a direita conservadora perdeu a narrativa, nós não perdemos a narrativa. Nós entendemos o jogo que está sendo jogado, nós entendemos como está funcionando o tabuleiro geopolítico aqui na América Latina. É só olhar no Mar do Caribe, é só olhar agora o exército americano indo para a Argentina, fazer treinamento junto com o exército argentino ali na tríplice fronteira. O cerco está se fechando aos narcoterroristas,
aos chefes de cartéis de narcoterrorismo, como o Maduro, que é chefe do cartel de Los Soles, tem Aragua, que é sócio do Foro de São Paulo junto com Lula. O Maduro é cofundador, faz parte desse grupo que tem o narcotráfico e terroristas como braços armados e financeiros dessa estrutura que o Foro de São Paulo comanda aqui, e o Marco Rubio entende do Foro de São Paulo. Mais uma vez eu repito, o pitbull americano é filho de imigrante cubano, ele conhece exatamente o que está acontecendo. Para quem acha que o Lula venceu, eu sinto muito dizer que vocês estão muito enganados. Daqui para frente, agora as cartas vão ser colocadas na mesa. As sanções terão que ser explicadas pelo Brasil. O Brasil vai ter que dar a resposta. Vem cá, que história é essa do navio iraniano em porto aqui brasileiro? Que história é essa de você estar apoiando o Irã? Que história é essa de mandar o vice-presidente lá no ditador iraniano? Inimigos dos Estados Unidos. Essa ligação com a China, com Cuba, essa defesa do Maduro, da Venezuela, que reconheceu o Maduro como presidente, sendo que foi uma fraude eleitoral, os Estados Unidos não reconhecem. Então o Brasil está completamente do lado errado da história, do lado ditatorial, não do lado de quem defende a maneira ocidental de se viver, o lado da verdadeira democracia. Então essas cartas agora terão que ser colocadas na mesa. Vamos ver a soberania do Lula dessa ditadura. O que ele vai fazer e o que vai acontecer. Porque, como eu venho falando e continuo falando, as coisas ainda vão piorar mais. As sanções irão aumentar. Porque o Lula comprou petróleo da Rússia, não sei quantos bilhões ano passado, ajudando a financiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E isso já foi dito. E o Brasil continua sendo investigado na seção 301. A lei Magnitsky continua sendo aplicada e não vai ser retirada. Então essa turma que acha que o amor venceu, que o Lula cativou o Donald Trump, não sabe como o Laranjão age. Ele é um jogador, trouxe Lula para o tabuleiro, deu-lhe o cheque e agora o Marco Rubio vai terminar de fazer essa jogada e vai dar literalmente o checkmate nesse regime ditatorial que nós estamos aqui no Brasil do Poder Judiciário. Vai ser o famoso ou dá ou desce. Vamos estar aqui acompanhando as cenas dos próximos capítulos dessa novela de amor mexicano que a Globo está querendo vender entre o Trump e o Lula. Um amor do nada que brotou de um encontro de 30 segundos na ONU e um papo de meia hora com interlocutores e tradutores no meio do caminho. Se você gostou do programa, comenta, curta, compartilhe, mande esse programa para geral. Coloque a verdade acima de tudo. Mostre realmente o que está acontecendo. Então compartilhe esse programa aí, porque o que eu falo aqui, o que programas como a Timeline fala, como o Fio Diário fala, eles mostram realmente o que está acontecendo e não entram nessas narrativas que a Globo tenta implementar e implantar para ludibriar você e esse governo populista que não sai de cima do palco desde a posse até agora, vai continuar implantando essas narrativas enquanto o Brasil está afundando e indo buraco abaixo. Eu sou o Carlos Emílio Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente, o headline da notícia. O que está bombando nas redes sociais, você vê aqui no programa. Eu sou o Carlos Emílio Laranjeira e aqui eu tento passar o que eu acho, o que eu vejo, o que eu analiso em cima dos fatos, não das narrativas, porque narrativa nós desmontamos.
Eu vou ficando por aqui, uma boa semana a todos, que Deus abençoe a você que está me assistindo e a você que vai me assistir. Fique com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com